de estar aqui com todos no Núcleo Espírita Paulo Estevam, na noite de hoje, para conversarmos em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus. E hoje, 8 de junho de 2022, que realmente essa data, essa noite, seja muito especial para todos nós. Que nós, ao sairmos daqui, retornar para os nossos lares, que nós possamos levar conosco as bênçãos que todos nós iremos aurir aqui nesse ambiente, tá? Então eu agradeço a presença de cada um de vocês, muito bom. E se vocês quiserem fazer alguma colocação, pode ficar à vontade, tá? Porque não é uma palestra, é um estudo em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus. Vocês podem ficar à vontade. E eu trouxe um assunto muito importante que diz respeito a todos nós. Nós vamos falar aqui hoje dos desafios das relações familiares. E quem não tem esses desafios, né, gente? Ou tem alguém aqui que não tem? É claro que todos nós temos esses desafios, né? Nós iremos encontrar desafios ao longo da nossa vida, nós iremos encontrar os desafios na saúde, desafios no trabalho, desafios na própria sociedade, né? E esses desafios que nós encontramos, nós vencemos esses desafios. E os desafios que nós encontramos na família, o nosso assunto aqui, nós vamos conduzir ele de tal forma que nós iremos superar esses desafios, tá? Foi lançada uma campanha no ano de 1994, a ONU, a Organização das Nações Unidas, lançou uma campanha com o Ano Internacional da Família, no ano de 1994. E a Federação Espírita Brasileira, no seu órgão federativo, lançou uma campanha. A campanha da FEB dizia assim: o melhor é viver em família, aperte mais esse laço, que a Federação Espírita Brasileira lançou. E esse slogan, né, dessa campanha, ele prevaleceu nas casas espíritas por muitos anos. Nas casas espíritas foram criados grupos de estudos, foram criados simpósios, seminários, né? Então, por muitos anos, vigorou esse slogan da Federação Espírita Brasileira. Só que a gente observa que de uns anos para cá foi diminuindo a questão de falar de família. Então, a gente não vê muito. Tanto é que, se vocês observarem, os estudos que são feitos nas casas espíritas, aqui também, na casa que eu participo, que é o Grupo Espírita Irmã Sheila, se a gente observar, não fala tanto em família. Aborda outros temas, mas menos família. E o tema família deveria ser um tema abordado constantemente, porque o nosso maior problema e a solução também está em família, tá? Então, o melhor é viver em família, aperte mais esse laço, essa é a campanha da fé. E aí, então, o Allan Kardec, na questão 775 de O Livro dos Espíritos, ele perguntou para as entidades venerandas: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? O que iria acontecer se houvesse o afrouxamento dos laços de família? Qual seria o resultado? E aí, então, os espíritos responderam para Allan Kardec que seria uma recrudescência do egoísmo. Quer dizer, se houvesse um relaxamento dos laços de família, o egoísmo ele ia aumentar mais ainda. Como se não bastasse, né, o egoísmo que já tem na nossa sociedade, ele ia aumentar mais ainda. Porque se a gente observar, nós vamos ver que é na família é que nós vamos desenvolvendo os valores do perdão, da paciência, da tolerância, da compreensão, do entendimento, da amizade, né? Na família a gente aprende assim, vai aprendendo a doar mais em favor do outro, a renunciar aquilo que a gente gostaria para nós, porque a gente passa a ver a necessidade do outro. Então, se houvesse esse afrouxamento dos laços de família, a pessoa iria olhar só para ela própria. Por isso que o egoísmo iria aumentar. Se a gente observar o pai de família, por exemplo, o pai de família, geralmente, o homem que trabalha, né, que é pai de família, dificilmente ele tira 30
dias de férias. O meu esposo, que trabalhou 43 anos na mesma empresa, eu não lembro dele ter tirado 30 dias de férias. Ele sempre tirava 10, 15 dias, porque ele não conseguia ficar parado em casa, né? Não conseguia. Então, o pai de família, ele levanta cedo, né? O que estimula a levantar cedo, a enfrentar adversidades no trabalho, é justamente a família, que ele sabe que está lá em casa, aguardando, né, a colaboração dele. E a mãe? A mãe nem precisa falar. Eu não vou ficar aqui exaltando só a grandeza da mãe, não, porque a família não tem como ser a família só da mãe, é dos dois, o pai e a mãe, né? Então, tanto o pai quanto a mãe é na família que vai aprendendo essa questão do desapego, né? Vai pensando mais no outro, vai preocupando com o outro. Qual é de nós que vê o nosso pai ou a nossa mãe doente e a gente é indiferente com o sofrimento deles? Nenhum de nós ficamos indiferentes. Os nossos irmãos, vai alguém bater no nosso irmão lá na rua, a gente vira uma fera. A gente briga com o nosso irmão dentro de casa, vive arranhando a todo momento. Mas vai alguém falar do nosso irmão lá fora, o apelo do sangue é muito forte. A gente pode falar, nós podemos falar do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, mas vai alguém falar da nossa família, a gente vira leoa, não é verdade? Então é na família que nós vamos aprendendo a ser pessoa, realmente pessoa evangelizada. E se houvesse esse relaxamento, o egoísmo ia aumentar mais, porque não teria que prestar conta para as pessoas. A pessoa iria viver somente para si. Por isso que o egoísmo ia aumentar, tá? E o Emmanuel tem o livro Vida e Sexo. Até quando hoje de manhã eu estava pensando, da próxima vez que eu voltar aqui, que é o mês que vem, eu vou trazer esse livro para sortear. O livro chama Vida e Sexo de Emmanuel. Eu não sei se vocês aqui conhecem. É um livro pequenininho, mas ele é uma cartilha para ser estudado em família. O livro chama Vida e Sexo. Lá na minha casa, a gente começou a estudar esse livro, os nossos filhos eram todos pequenininhos. Hoje, todo mundo casado, já tem as suas famílias, e a gente continua estudando esse livro, porque ele é uma cartilha. Então, na próxima vinda minha aqui, que eu vou vir aqui dia 13 de julho, eu vou sortear esse livro, tá? Vida e Sexo. Todos os temas é voltado para a família. Então, na lição de número 2, intitulada Família, o Emmanuel diz assim para a gente: de todas as associações existentes na Terra, excetuando a grande humanidade, nenhuma talvez é mais importante na sua função educadora e regenerativa, que é a constituição da família. Então, o Emmanuel ele está dizendo assim para nós que, tirando a humanidade, que é a grande instituição, a família é a instituição mais importante aqui na Terra, porque ela tem a sua função educadora e regenerativa. Porque é na família, meus irmãos, que nós vamos aprendendo os valores. Jesus, ele fala para o Simão Pedro que a família ela é a grande exportadora de caracteres para a sociedade. A família, ela é a primeira escola do espírito e é o primeiro templo da alma. Então, é na família que nós vamos educar os nossos filhos, que nós vamos desenvolver os valores para viver lá em sociedade. Hoje, nós reclamamos muito da nossa sociedade. Nós reclamamos que a nossa sociedade é violenta, é corrupta, é uma sociedade sem valores, né? É uma sociedade egoísta. Mas, se a gente for observar, ao invés de reclamar da sociedade, nós devemos ver aonde é que nós falhamos. Porque a sociedade é o resultado da união das famílias. A família é uma sociedade em miniatura. Então, o que nós aprendemos em família é que nós vamos colocar em ação lá na sociedade. E eu pergunto para vocês, será que nós estamos cumprindo com o nosso papel? Será que nós estamos educando os nossos filhos para viver em sociedade?
Será que nós estamos ensinando para eles o quanto é importante respeitar a natureza, respeitar os animais, respeitar os idosos, respeitar as crianças, respeitar o bem público, o patrimônio nosso, respeitar a cidade onde nós vivemos, né? Professores. Os professores, meu Deus, como é necessário respeitar os professores. Será que nós estamos ensinando para eles, né? Porque a escola é a continuação do lar, é a extensão do lar da escola. Então, os professores, eles estão no papel de segundos pais daqueles alunos, né? Primeiro dentro do lar. Então, no lar, os pais devem ensinar os valores para colocar em ação. Então, se em casa nós ensinarmos para os nossos filhos a importância da gentileza, da educação, da fraternidade, do respeito, nós iremos ter uma sociedade muito mais, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada e uma sociedade humanitária. Meus irmãos, eu pergunto para vocês, será que basta simplesmente a nossa sociedade construir reformatários para recuperar os jovens que já foi corrompido na infância? Os jovens que no período da infância não recebeu essa educação e hoje eles praticam o vandalismo, praticam o crime na sociedade. E o que a sociedade faz? Cria lugares para abrigar esses jovens, está remediando, enquanto que nós deveríamos prevenir. E essa prevenção é justamente dentro de casa, é que nós fazemos essa prevenção, é que nós preparamos os nossos filhos para serem os cidadãos da nossa sociedade. Como é que nós vamos querer que nós encontramos na sociedade médicos, missionários, professores que realmente doam o amor para os seus alunos, né? Então é em casa que a gente vai formando isso. Falando para você, os meus 3 filhos são professores, tá? E a minha nora e o meu genro é professor também, então é uma bênção, né? E trabalha com amor. Trabalha com amor, sempre conta assim, a dedicação, o carinho que os alunos têm para com eles também. Mas passou por toda essa base também, né? É o que todos nós devemos fazer. Às vezes a gente fica questionando assim, vendo o nosso cenário atual como está, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, quando eu morrer, que tipo de mundo que eu vou deixar para os meus filhos? A gente questiona. Mas nós devemos inverter essa pergunta. Nós devemos perguntar assim, nossa, que tipo de filhos que eu vou deixar para esse mundo? Se nós cumprimos com o nosso papel, se nós estamos trabalhando, atuando mesmo, trabalhando incansavelmente para evangelizar os nossos filhos, nós não precisamos formular essa pergunta, porque a nossa consciência está tranquila. Agora, se nós formos omissos nessa educação, tiver terceirizado essa educação, aí sim a nossa consciência não estará mais tranquila, né? Então a família é a célula base da sociedade. E se a nossa sociedade está doente, a causa está dentro da família. A família sem valor, a família que não preocupa em dar uma boa educação. Porque se nós observarmos hoje, os pais estão presenteando os filhos, estão dando presente para os filhos para não estar presente na vida deles. Eu pergunto para vocês, qual é mais importante? Entupir as crianças de presente, que elas ficam enjoadas, que não é mais novidade, que tem tanto presente ali, cada presente dele não é mais novidade do que os pais estar presentes na vida dos seus filhos. A presença dos pais é de fundamental importância na vida dos filhos. Divaldo Pereira Franco, ele conta que certa feita o pai, lá nos Estados Unidos, aproximou do Divaldo e contou o drama dele, né, do Divaldo. Certa feita, meu filhinho de 6 anos de idade chegou para mim e perguntou assim, papai, quantos $1.000 você ganha por ano? O pai falou, eu ganho $100.000 por ano. E o menino perguntou, e por mês? Quantos $1.000 você ganha por mês?
O pai respondeu, o menino, e por semana, papai? Quantos $1000 você ganha por semana? O pai respondeu. E por dia, papai? O pai respondeu. E por hora? O pai respondeu. O menino então subiu as escadarias, foi lá no quarto dele, trouxe lá uns dólares e falou: toma, papai, estou pagando aqui a sua hora para ficar comigo. Gente, olha, e se a gente for observar quantos meninos, a semelhança dele, desse pai, estão querendo comprar as horas dos pais, o pai ficar junto. O pai vê ali o desenho que o menino está começando a desenhar, porque a criança de 6, 5, 6 anos, eles querem desenhar, querem fazer cartinha, querem mostrar que está aprendendo a escrever. E será que os pais estão dando esse valor, estão acompanhando o desenvolvimento? Então, a família é o bem mais precioso que nós temos aqui na terra, tá? O Emmanuel vem dizer para nós, e Jesus fala para Pedro, lá na casa de Simão Pedro, que a família é a grande exportadora de caracteres para a sociedade. Como é que nós queremos uma sociedade em paz, sendo que em casa, sobre as 4 paredes, as pessoas irem brigando, um não respeita o outro, não é? Então, nós devemos, assim, valorizar a nossa família, né? Porque a nossa família está ali, tudo que nós necessitamos aqui no mundo, tá? Agora eu pergunto para vocês, como vocês acham como que é a organização da nossa família? Será que aqui na terra é a moça que vai atrás do rapaz, que sai procurando o rapaz? Será que é o rapaz que sai procurando a moça? Será que é nós que estabelecemos assim o tipo de filho que nós queremos? Um querubim, um anjo? O que vocês acham? Será que é aqui que a família é organizada? Ah, muito bem, não é? No livro Consolador, na questão 175, foi perguntado assim para Emmanuel. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar aqui na Terra? Porque às vezes a gente pensa que as pessoas caem de paraquedas na nossa família e não caem. Eu vi uma frase, aqui, Deus. Olha aqui, depois vocês observam essa frase, né? E olha essa aqui dos filhos também, tá? Então perguntou para o Emmanuel, se tem um lugar que o paraquedas não abre na nossa família. Isso aí nós podemos ter certeza mesmo, tá? Eles responderam assim para Emmanuel, que o colégio familiar, ele tem as suas raízes sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem todos aqueles que comprometeram no além a desenvolver aqui na terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, lá no mundo espiritual, todos nós que estamos na família, nós assumimos esse compromisso lá, antes de encarnar aqui. Por isso, não tem nada errado na nossa família. Nós estamos com o esposo certo, com a esposa certa, no lugar certo e na hora certa. Não tem nada de errado. Não tem nenhum membro que está na nossa família, que ele é novo, que nós não tivemos relacionamento com ele lá no passado. Todos os membros que compõem a nossa família, nós já tivemos relacionamentos com eles lá no passado. Não tem ninguém estranho na nossa família, tá? Por mais assim, diferente que ele seja, porque tem muitas famílias, né, que tem um que é a ovelha negra da família, não tem? Sempre assim, tem aquela pessoa que é um pouco diferente, que dá mais trabalho, sempre tem. Mas aí, mesmo aquele ali, ele está ali no nosso seio familiar, não é por acaso não. Quando vem uma pessoa difícil na nossa família, significa que nós somos devedores daquela pessoa, tá? Não tem nada de estranho, nada de anormal. Então a nossa família é programada lá no plano espiritual e é com o nosso consentimento, porque ocorre assim, meus irmãos, quando nós vamos reencarnar, os nossos anjos da guarda, que nos acompanha, não só nessa encarnação, mas acompanha desde lá de trás. Tem anjo da guarda que nos acompanha até milênios, viu? Até milênios. Então ele sabe muito mais do que nós próprios, daquilo que nós necessitamos.
Porque se for para a gente escolher uma prova, nós iremos escolher uma prova e já escolher só coisa boa. Dificilmente nós vamos escolher para nascer na pobreza, na dificuldade, aqui no Brasil, né? Uma pessoa baixa, feia, dificilmente nós vamos pedir assim. A gente quer o príncipe, a princesa, nascer rico, num berço de ouro. A gente vai querer sempre o melhor para nós. Mas só que o nosso anjo da guarda, que nos acompanha, que tem o nosso fichário, o nosso prontuário de muito tempo, ele sabe o que é melhor para nós, visando a nossa imortalidade. Porque nós estamos aqui na terra, mas nós não somos aqui da terra. Nós somos espíritos, ora, habitando esse corpo. Essa passagem nossa aqui, ela é muito transitória. Então, eles sabendo da necessidade, né, que nós temos de reconciliar com os nossos adversários, de melhorar o nosso coração, eles sugerem para nós. E diante dessa necessidade, nós comprometemos, nós assinamos lá embaixo, tá? Com esse compromisso lá no plano espiritual. Mas é tão interessante que quando eles vão sugerir para nós determinada situação, eles avaliam 3 quesitos, que é muito importante, tá? Primeira coisa que os benfeitores espirituais, que o nosso anjo da guarda olha, antes de sugerir determinada situação para nós, eles vão lá no nosso fichário. Porque todos nós temos a ficha lá no mundo espiritual. Nós saímos de lá, a nossa origem está lá. Nós temos todo o nosso histórico lá no mundo espiritual, da colônia de onde nós viemos. Então eles vão lá no nosso fichário, abre lá a gaveta, pega a nossa ficha e vai ver o nosso grau de evolução. O primeiro quesito que eles olham. Eles olham quantas coisas nós já passamos, quantas vicissitudes nós já superamos, quantas dificuldades nós saímos vitoriosos, né? Então eles olham tudo isso, é o nosso grau de evolução. O segundo item, o segundo quesito que eles observam, antes de sugerir para nós determinada situação, é as chances que nós temos de errar ou de acertar diante daquela sugestão. Por exemplo, se eles forem sugerir para nós uma situação de muita dificuldade, de extrema miséria, ou então uma deformidade no corpo físico devido à lei de causa e efeito, mas se eles observarem que diante dessa sugestão, a nossa chance de sucumbir é maior do que de acertar, eles não vão sugerir para nós naquele momento. Eles vão aguardar mais. Vai esperar a gente amadurecer mais espiritualmente para depois sugerir, porque é uma necessidade de nós nem passar por aquela situação. Eles vão aguardar, porque eles querem a nossa felicidade, eles não querem o nosso sofrimento. Então, eles observam lá as chances que nós temos, se aquela sugestão nós vamos acertar, a gente vai sair vitorioso? Tudo bem. É o segundo item que eles analisam. O terceiro item, quais são as ferramentas que nós temos aqui para colocar aquela sugestão em execução. Eles vão olhar o lugar onde nós vamos nascer, o trabalho que nós vamos desempenhar, se na nossa família tem alguém para nos ajudar, se tem um tio, se tem um primo, se tem um parente para nos ajudar naquele empreendimento. Então, eles observam esses 3 itens. Então, olhou o primeiro, olhou o segundo, olhou o terceiro, ok, aí está lá o nosso carinho, bom, está o nosso carinho. Então, não tem nada diferente na nossa família, não. Está tudo certinho, viu? Mas sim, vocês podem perguntar, Tini, por que dos desafios, então? Porque o seu tema é o desafio das relações familiares, né? A dona Laura, no livro Nosso Lar, eu esqueci do complemento dessa pergunta, tá? Aí o Emmanuel, ele responde assim para nós, que no nosso seio familiar, nós iremos encontrar afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os reajustes indispensáveis à nossa evolução. Por isso que está aí os desafios das relações familiares. Tem no nosso seio familiar aqueles aos quais nós já desenvolvemos afetos, que são aquelas pessoas unidas pela afinidade, que já parece assim que já quer ver o pensamento do outro, né? Aquela pessoa agradável, aquela pessoa amiga, que é aquele ponto de equilíbrio dentro de casa.
E toda casa tem aquela pessoa tranquila, aquela pessoa que não aborrece, aquela pessoa que para ela está tudo bem. E ela ajuda naqueles que é mais difícil, né? Todo lar tem uma família que é um ponto de equilíbrio. Então nós temos as pessoas aos quais nós já desenvolvemos afeição, mas em grande número estão ali os nossos desafetos. E nós estamos juntos para transformar os desafetos, as inimizades em amor, em união, em simpatia. Meus irmãos, e olha o quanto que é bonito a lei de Deus. Eu pergunto para vocês, algum de vocês aqui sabe o que aconteceu com o outro no passado? Tem como ver a ficha do outro no passado? Não. Nenhum de nós, nem a nós. Porque nós passamos pela bênção do esquecimento do passado. Às vezes a mãe está ali amamentando aquela criança, que é um anjinho, que ela amamenta ali, olhando aquela ternura. Vocês já imaginaram se aquela mãe que está dando ali a sua vida para o seu filho, através da amamentação, ela soubesse que aquele filho ali, ele traiu ela no passado, ele trocou ela por outra, ele abandonou ela, ele conduziu ela para o caminho da perdição, ou ele assassinou ela. Será que aquela mãe, ela ia amamentar aquele filho com amor, com carinho, com dedicação? Não ia, não ia. Tem uma história no livro, no Missionários da Luz, do caso do Segismundo. O Segismundo, ele ia reencarnar na condição de filho do Adelino e a Raquel. E sabem quem foi Adelino e a Raquel no ano passado? O Segismundo, ele encontrou o Adelino e a Raquel no ano passado. O Adelino e a Raquel eram casados lá no passado. O Segismundo era um rapaz galanteador. Ele achou a Raquel muito bonita. Ele quis ficar com a Raquel. O que ele fez? Ele assassinou o Adelino. Ficou com a Raquel. Assim que ele enjoou da Raquel, ela foi parar lá no prostíbulo. E ela danificou tanto a vida dela que ela contraiu tuberculose e desencarnou. E lá no plano espiritual, eles despertaram, né? Foi feita essa reunião aqui. O Segismundo trabalhou mais de 30 anos numa colônia nas cercanias, numa instituição na cercania da colônia Nosso Lar, para ter o merecimento de reencarnar na condição de filho daqueles dois que lá no passado ele assassinou o Adelino e levou a Raquel para a prostituição. E olha só, pensa o trabalho do Segismundo para aproximar daqueles dois. E a Raquel, então, nessa nova encarnação, ela amamentando aquele menino, que seria o Segismundo. E se ela soubesse que lá no passado ele assassinou o esposo dela para ficar com ela e depois conduz ela na prostituição, será que ela ia ter cuidado com ele? Ela ia ter o zelo com ele? Então nós passamos pela bênção do esquecimento do passado, para que tudo que a gente fizer aqui agora seja de merecimento nosso, de crédito para nós. Então, meus irmãos, nós temos sim os desafetos na família, mas não é para distanciar deles, não. Não é para abandonar, não é para trazer eles para o nosso coração, tá? A dona Laura, no livro Nosso Lar, ela diz assim para a gente que na fase atual do nosso planeta aqui, existem raríssimas uniões de almas gêmeas. Porque às vezes a gente pensa, nossa, meu casamento é aquela dificuldade. Não é almas gêmeas não, gente, não é. Almas gêmeas, a união de almas gêmeas são raríssimas essas uniões. Essa nós podemos contar nos dedos e vai sobrar muito dedo. Porque são pouquíssimas essas uniões. As uniões de almas gêmeas não é esse amor carnal, esse apego, essa coisa, meu benzinho, eu te amo, enquanto está tudo bem. Mas a primeira dificuldade, o homem foi desempregado, já não é mais meu benzinho, meu amorzinho, não é mais assim. Então essa união que é um amor transcendental. A gente não consegue nem imaginar o amor que alimenta essas almas. Por isso que são caríssimas. E ela diz assim também que existem reduzidos matrimônios de almas afins ou irmãs. Raríssimos também esses casamentos de almas afins. Nós iremos sim encontrar famílias que todos os membros daquela família eles têm aquela tendência, aquela aptidão para as artes, para a música, para a ciência, para a obra de caridade.
Existem sim, mas são pequenininhos o número dessas uniões aqui. E olha só o que nos interessa agora. A esmagadora porcentagem das ligações é de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Por isso, o desafio das orações familiares. Às vezes a gente encontra no nosso seio familiar aquele esposo briguento, né, enjoado, que está sempre vigiando a esposa, ou então o contrário também. Isso aqui, gente, são essas uniões de resgate. Está ali, é para a gente devolver para aquela pessoa o que nós tiramos dela do passado. Mas tem aqui uma informação importantíssima para nós. Existe um livro do Chico Xavier, e esse livro eu já nem encontro ele mais nas livrarias, tá? Esse livro chama Falando a Terra. E lá nesse livro diz assim pra gente que volumosa porcentagem dos milhares de pessoas que desencarnam hora a hora no planeta permanece por vezes muitos anos consecutivos ao lado dos parentes na consanguinidade, porque é na experiência do lar que nós deixamos maior número de obrigações não cumpridas. Então, nesse livro aqui, está dizendo assim pra gente que dos milhares e milhares de pessoas que desencarnam hora a hora no planeta, a grande maioria permanecem dentro de casa. Às vezes a pessoa morre, foi lá para o céu, já começa a fazer oração pedindo ajuda para aquela pessoa. Mas a grande maioria fica dentro do lar. Porque a consciência cobra quando não cumpriu direitinho com seus deveres, tá? Então essa informação, Deus, é para que nós possamos cumprir com os nossos deveres dentro de casa. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas está tão difícil meu relacionamento, a minha família está tão difícil, poderia estar mais difícil ainda. Não está, sabe por quê? Porque ao longo desse processo nós já fizemos o bem, nós já praticamos a caridade. E o bem, ele sempre vai ser o nosso advogado de defesa. Então, poderia estar muito pior. Porque a pedra que nós atiramos no outro, no ano passado, ela volta para nós em forma de dor, em forma de sofrimento. E nunca é com a mesma intensidade da pedra que nós jogamos no ano passado. Lá, a gente jogou com toda a força. Hoje ela chega para nós bem mais leve, bem mais suave, não com tanta força. Porque Deus, Ele não é o Pai, Ele não é um Pai que vinga, Ele não é um Pai que pune, Ele não é um Pai que caça. Deus é o Pai de bondade, Ele é o Pai de misericórdia. E as nossas provas, elas vêm compatíveis com a força que nós temos para suportar. Não vem nenhuma prova superior às nossas forças, nenhuma. Por isso que por mais difícil esteja o nosso relacionamento em família, às vezes não tem como te trocar de família, né? Os problemas continuam do mesmo jeito, gente, continuam do mesmo jeito. Então, por mais difícil que esteja a nossa família, poderia ser pior. Então, o que é que nós devemos fazer diante dessas orientações aqui? É buscar força, porque há uma energia lá dentro de cada um de nós, e se nós colocarmos essa energia em ação, nós iremos superar todos esses desafios. O desafio em família, meus irmãos, não é para ser deixado de lado ou para ser abandonado, porque depois vai ter que voltar para dar continuidade aonde parou. Então, os desafios em família é para ser superado, é para ser vencido e não abandonado. Eu já estou terminando, viu, Eliusa? Vou só dar um exemplo aqui. Ah, tá. Não, então tá bom. Então, o Emmanuel diz assim pra gente que nós arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias nos constrange a revisar. Então, se está difícil hoje, são os débitos que nós contraímos no ano passado. E Deus, Ele está nos dando a oportunidade agora de quitar essas dívidas contraídas perante as leis de Deus. Meus irmãos, quando nós contraímos uma dívida aqui, quando nós fizemos aquisição material, compramos um carro ou um terreno, alguma coisa que a gente compra em longas prestações,
A gente não fica querendo que chegue ali no final, ali, a última parcela para a gente pagar, a gente ficar tranquilo, dormir despreocupado. Se assim nós somos com os nossos compromissos de ordem material, imagina com os nossos compromissos de ordem espiritual. A nossa consciência ela acusa a todo momento a dívida que está lá em aberto. Então hoje nós estamos aqui para resgatar essas dívidas do passado. E aí o Emmanuel ele dá exemplo para nós. Ele fala assim que o esposo arbitrário e rude, que pede heroísmo constantemente, é o mesmo homem lá do passado, de outras existências, cuja lealdade escarneceste, acentuando a afeição agressiva e cruel. Então, se hoje a esposa tem um marido assim, um homem despótico, mandão, arbitrário, intolerante, não é por acaso que está junto, não. Eu já disse aqui que toda a gente assinou lá embaixo, quando eles sugeriram para nós a união da nossa família, foi com o nosso consentimento. Então, se a mulher ela tem um companheiro com essa característica aqui, é porque lá no passado ela não deixou ele trabalhar, ela conduziu ele à derrocada moral. E hoje está com ele para reerguer, é para ajudar ele a crescer. E olha que a mulher tem condição, porque Deus, ele confia os seus filhos. Antes de ser um esposo arbitrário, mandão e rude, é filho de Deus. É filho de Deus, é nosso irmão. E Jesus não nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Aquele esposo que a gente não quer ele mais, ele é nosso irmão, ele é filho de Deus. Então o que nós devemos fazer é aproximar ele de nós e não deixar de lado. Nós não queremos esgotar das nossas forças. Não queremos chegar e falar assim, eu cheguei no meu limite, para que chega, não dou mais. Muitas das vezes as pessoas tomam essas decisões de cabeça quente, mas depois vai pensar, vai ver que poderia ter estendido um pouco mais. E aí o Emmanuel fala também, gente, que aquela esposa, aquela companheira ciumenta, né? Aquela mulher ciumenta, que não dá um pingo de sossego com o marido, né? Que está sempre vigiando tudo. Essa mulher ciumenta de hoje, lá no passado, o esposo, que hoje é o companheiro dela, lá no passado, ele prometeu, mas não assumiu. Ele prometeu que ia ficar junto com ela e abandonou ela. E hoje, por que do ciúme? Ela traz essa insegurança. Ela traz certas reminiscências do passado, de quando ela foi abandonada. Então, a todo momento, ela sente que ela vai ser abandonada de novo. Por isso que ela fica ciumenta, por isso que ela fica vigiando. E o homem também é a mesma coisa, não é só a mulher que é ciumenta, né, Deus? Tem marido, homem também que é ciumento. Então, os dois. Se a mulher é ciumenta, que lá no passado o homem abandonou ela. E hoje está junto, não é para deixar ela mais insegura, mas sim para ajudar ela a crescer, falar assim, meu bem, eu te amo, você é a pessoa mais importante da minha vida, eu quero te ajudar, eu quero você do meu lado, você sustenta, você é a força que me sustenta. Não é ficar denegrindo a imagem dela não, para deixar ela mais insegura, meus irmãos. Porque se nós estamos aqui, nós assumimos esse compromisso, viu gente? Assumimos esse compromisso. Se hoje nós temos filhos com problema também, porque o Emmanuel fala também dos filhos doentes. Ele fala que os filhinhos doentes, que desfacelam nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres que impeliste friamente as polvorosas quedas morais. Então hoje, se nós vemos mães que dão a sua própria vida para reerguer aquele serzinho, aquele entezinho frágil, delicado, doente, lá no passado, essa mesma mãe de hoje que dá a sua própria vida em favor do seu filho, lá no passado ela conduziu ele à derrocada moral. E hoje está aqui junto, dando a sua própria vida em favor desse ser. Então, nada é por acaso a nossa família, por isso os desafios. Então, o que nós devemos fazer diante dessas situações aqui? Buscar a força
buscar a ajuda através da oração, porque jamais nós estaremos só, em qualquer dificuldade, jamais nós estaremos só. Tem o meu filho, ele trabalha numa escola que o professor, colega dele, né, uma menininha desencarnou semana passada. Ela nasceu assim com muitos problemas. E olha que coisa mais linda, ele retornou para a escola ontem e os alunos desse professor encheu a sala de cartaz, dando boas-vindas para esse professor. E esse professor se sentiu tão estimulado, né? Sentiu assim tão feliz em ver que os seus próprios alunos sentiam, né? Porque a gente sente, quando a gente escuta falar que uma criancinha desencarnou, corta o nosso coração, né? Então, se os pais têm crianças, né, nessa situação aqui, agradece a Deus por hoje estar nessa condição de poder ajudar, né? E saber que não está sozinho. Então, em todas as situações, jamais nós estaremos sozinhos. Porque a Joana de Anjos, no livro dela, ela fala assim que ninguém está sozinho na sua dor. Então, diante do desafio das relações familiares, meus irmãos, vamos olhar para o nosso companheiro, olhar para a nossa companheira e dizer assim: você é muito especial na minha vida. Você é o meu porto seguro. Mesmo que não seja, viu, gente? Fala isso todos os dias. Fala isso todos os dias que vai ser. Vai ser sim, um dia vai ser. Os filhos que dão muito trabalho, que a mãe passa a noite sem dormir, que a mãe embranquece o cabelo antes da hora, a mãe abraça aquele filho e diz assim: aqui um de nós dois é culpado. A mãe também admitir que ela também é culpada, não só colocar o filho, querer colocar ele na cruz, mas não, saber que ali tem a parcela dela também, e vai sair vencedor, porque Deus, Ele quer a nossa felicidade, Ele não quer o sofrimento de ninguém, Ele quer Ele quer que todos nós crescemos, né? E nós iremos sair vitoriosos, porque hoje nós estamos sob a bênção dessa doutrina esclarecedora. Se não fosse conhecimento da reencarnação, ninguém iria superar as dificuldades. Qualquer primeira dificuldade ia abandonar, ia largar no meio do caminho. Mas com o conhecimento da reencarnação, nós iremos saber que hoje, o que nós somos hoje é o resultado das nossas ações, que nós seremos responsáveis por ela. Então eu agradeço imensamente a todos vocês por dar a mim a oportunidade de estar aqui nessa casa e conversando em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus, que nos esclarece, que nos consola, que nos ilumina. Jesus para sempre, tá? Uma boa noite a todos, muita paz e até o próximo mês. Vou trazer o livro Vida e Sexo para ser sorteado, tá? A gente aqui te agradece pelo excelente tema que você trouxe hoje, né? Que é a família, muito importante mesmo. E às vezes a gente se esquece, né? Da importância da família, se esquece de que ela é a oportunidade, o caminho difícil é a oportunidade que a gente tem de resgatar as nossas dívidas, né? Então temos que lembrar sempre, estamos no lugar certo, as pessoas certas.